Olá a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao Cinesp e você de hoje. Agora estamos experimentando um novo formato, ou seja, eu vou comentar mais sobre o que é importante sobre os filmes que eu vejo, dando mais ênfase ao que realmente importa, não relatando tanto sobre o filme, né? E também sempre com ênfase muito mais no espiritismo, já que esse canal realmente se propõe a falar sobre cinema e espiritismo, certo? Hoje a crítica do filme vai para o filme Espontânea ou Espontâneos, certo? Que é um filme de 2020 que mistura comédia, fantasia, ficção científica, terror, enfim. É um filme diferente. E é sobre esse filme que eu vou estar comentando hoje. Espero que gostem. Venham comigo. Bom, então o filme Espontânea fala sobre o quê? Fala sobre combustão espontânea, né? Tem gente que já ouviu falar sobre combustão espontânea, mas não, o filme fala sobre adolescentes americanos, né? Já que o filme é americano, que estão prestes a se formarem no ensino médio, o famoso high school. Todos eles com 17 anos, quase 18, e que não mais que de repente eles começam a explodir. Os adolescentes começam a explodir espontaneamente. Daí o nome do filme. Mas o filme, na verdade, ele fala muito mais sobre a personagem principal, que sim, é uma adolescente espontânea, que é a Mara, né? A Mara e o Dylan são os dois personagens principais do filme. O filme faz uma metáfora moderna para os atuais dias em que adolescentes estão cada vez mais ansiosos. Os adolescentes se sentem cada vez mais cobrados pela sociedade geral, onde eles têm que, de repente, não mais que de repente, decidirem suas vidas, suas carreiras, né? Estão terminando o segundo grau, ali o ensino médio, high school, e tem que ter as suas vidas já decididas, né? O que vai ser o restante das suas vidas. E ao mesmo tempo o filme fala sobre a ausência de fé, a ausência de esperança dos jovens atuais na própria sociedade, a ausência de fé, de esperança nos pais, nas autoridades, que as instituições modernas já não mais se fazem por respeitar, infelizmente. Então, durante o filme, os dois personagens principais, Mara e Dylan, eles acabam se apaixonando um pelo outro e chegam a se perguntarem o que estaria fazendo com que os seus colegas de classe, de turma, explodissem, né? Seriam as bebidas alcoólicas? Seriam as drogas? O filme é interessante porque ele cita muitas frases e faz muitas referências a filmes clássicos do cinema e mostra o florescer da paixão entre jovens e adolescentes. O filme chega até mesmo a abordar a temática do sexo entre adolescentes, né? Só que o filme fica bem claro que após o governo norte-americano trancar os estudantes por uns dias, os jovens adolescentes no hospital de campanha, né, montado exatamente para esse propósito, ou seja, para identificar o que está fazendo com que os adolescentes daquela escola estejam
explodindo naturalmente, e eles descobrem que não é uma doença transmissível e nem outra doença até então conhecida, não tendo de fato, na verdade, um tratamento e muito menos uma cura. O filme mostra que, na verdade, as ciências, a medicina, os professores, os pais, todos estão desnorteados sem saberem a culpar ou a quem recorrerem em busca de ajuda. Eles, o governo, inventa uma pílula, um remédio, que teoricamente deveria tratar e curar os adolescentes. No entanto, após a demonstração fracassada em sala de aula da cientista e criadora do medicamento, ela tenta provar que o remédio funciona, só que enquanto ela fazia isso, mostrando um dos adolescentes, ele acaba por explodir na frente de todos e acaba iniciando uma reação em cadeia onde todos os demais adolescentes acabam explodindo. No fim, ao final, 31 adolescentes acabam morrendo, explodindo espontaneamente. Fica totalmente claro que ninguém realmente fazia ideia do porquê que aquilo estava acontecendo. O filme já está se encaminhando para o final, quando vemos então a Mara entrar numa depressão profunda, num estado severo de autossabotagem, autodestruição de si mesma, após ela ver a morte do seu namorado bem na sua frente, naquele último dia na escola. Aí nós ficamos esperando, será que o filme vai nos dar alguma explicação de por que está acontecendo aquilo? Uma razão para tudo aquilo está acontecendo? Mas infelizmente é nesse ponto que o filme nos frustra mais, pois o filme termina com uma reflexão da personagem Mara, dizendo que os poucos que ficaram vivos, os seus poucos colegas, se formaram, nunca mais nenhum deles explodiu, e tudo aquilo simplesmente aconteceu porque aconteceu, sem explicação. E termina a Mara dizendo que temos que viver a vida sem preocuparmos com nada, apenas curtindo os pequenos momentos de felicidade do dia a dia e sem esperarmos nada além disso que nós já temos aqui. E exatamente por o filme terminar dessa maneira, com essa reflexão da personagem principal Mara, que eu achei extremamente importante falar sobre esse filme. Igual esse filme, existem tantos outros que dão a mesma ideia final, a de que não há nada além do que já conhecemos aqui na Terra. Não existe sentido na vida, a vida é apenas uma sequência de fatos aleatórios que não se relacionam nada entre si e que devemos simplesmente aproveitar esse acaso fantástico da natureza. Se essa é a mensagem que os filmes atuais querem e estão passando aos jovens de atualmente, não é de se espantar que existam cada vez mais crimes, cada vez mais assassinatos, cada vez mais roubos, suicídios e outras tantas perversidades. Bom, outro dia, infelizmente, um amigo meu veio me dizer que ele fazia parte de uma igreja evangélica. Vejam bem, eu não estou criticando todas as igrejas evangélicas, mas o que esse meu amigo veio me falar sobre especificamente a igreja dele. Ele queria que eu deixasse ser espírita porque eu estava sendo enganado, de acordo com ele. Eu conversei com ele por mais de 1h30, ouvi ele atentamente em seus argumentos, e ele dizendo que eu não deveria acreditar em reencarnação, que, enfim, que eu seria um eterno pecador, pois, como todos fomos criados a partir de Adão e Eva, somos todos, por definição, pecadores e todos iríamos para o inferno, sem direito à salvação da alma, exceto se aceitássemos em nossos corações
Jesus Cristo como o nosso Salvador. Eu disse a ele que há muito tempo eu já tinha aceitado Jesus Cristo no meu coração. Expliquei para ele que eu era espírita porque escolhi, após mais de 35 anos, ter conhecido outras igrejas, ter participado de outras igrejas, que o Espiritismo é o que tinha me dado as respostas que eu busquei a minha vida inteira. Por isso eu era espírita. Mas ele queria me convencer que eu não precisava orar, eu não precisava praticar caridade, eu não precisava ser bondoso com ninguém, eu não precisava nem ser mais ou menos bom. Não, longe disso. Bastava eu acreditar que Jesus era o Salvador, que eu estava salvo. E pronto. Educadamente eu falei que ele não iria me converter à igreja dele e que nós falaríamos em outros dias mais, mas que eu tinha aqui naquele momento, né? É claro que eu não vou dizer o nome do meu amigo nem o nome da igreja evangélica dele, mas não sei se vocês conseguem ver como o problema é grave, a coisa é séria, porque nós estamos falando de tempos que nós estamos vivendo que são obscuros, aonde os nossos jovens e nós mesmos temos que nos salvar de fake news, informações desencontradas e coisas que só roubam nossa energia, nosso tempo e nossa esperança. São informações que nós recebemos todos os dias, bombardeado com informações que prestam um verdadeiro desserviço e que são muitas vezes contra a vida e contra os próprios ensinamentos de Jesus Cristo, né? Bom, mas vamos voltar ao filme. Vamos usar então um raciocínio lógico apenas. Como é que é possível que a Mara, personagem principal do filme, acredite que as coisas não têm uma explicação, que as coisas simplesmente aconteceram porque tinha que acontecer? Por que ela chegou a essa conclusão? Bom, infelizmente não vemos em nenhum momento do filme um espírita. É claro que não tem espírita no filme. Pois se tivesse um lá, certamente ele diria que todos aqueles jovens que morreram, infelizmente, eles tiveram em vidas passadas seus débitos e agora eles estavam sendo cobrados. E se tivesse um espírita lá, ele ainda diria mais, que como as coisas aconteceram de forma tão surreal, tão fora do normal, da realidade, isso seria mais uma vez o Altíssimo, Deus dizendo: eu sou o Criador de tudo e de todos, eu sou o amor, eu sou o justo, eu estou o tempo todo assistindo a tudo que vocês fazem, todos vocês. E vou dizer mais, esse espírita também diria: não chorem, os filhos de vocês estão vivos, a alma é imortal, todos vocês irão reencontrá-los no momento certo. Aceitem essa separação temporária dos entes queridos de vocês. Aceitem essa separação como se os filhos de vocês tivessem ido viajar e ficassem anos sem vê-los, mas no final todos se reencontrarão. Só que, infelizmente, a verdade é que algumas igrejas pregam a dor e não o amor. Pregam o culto ao dinheiro e não perdão. Pregam uma vida boa e confortável e luxuosa vivendo o agora, e não a caridade e a vida humilde sem ostentação. Pregam o imediatismo de uma vida repleta de prazeres, emoções e sentimentos que devem ser todos experimentados até a exaustão do ser humano, e não uma vida de doação, de amor, de ponderação, de tolerância, de arrependimento e de busca do aperfeiçoamento espiritual e ajuda ao próximo na busca de valores morais mais elevados. Essa que é a verdade, infelizmente. Eu vou citar aqui um pequeno trecho da Bíblia. Mateus, versículos 13, capítulo 3, versículos 9 ao 17. Mateus 13, 9 ao 17. Na parábola do semeador, Jesus se reporta aos olhos e aos ouvidos
nos seguintes termos. São as palavras de Jesus de acordo com a Bíblia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? E respondeu então Cristo: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ou seja, Cristo estava respondendo aos apóstolos que os apóstolos poderiam saber os segredos dos céus, mas o povo que estava ouvindo as suas parábolas ainda não estavam preparados para saberem e para conhecerem. E ainda continuou Cristo: porque aquele que tem se lhe dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. O que ele estava dizendo? Que aqueles que têm o mínimo de entendimento vão ter um grande entendimento das suas palavras, mas aqueles que não têm nem esse mínimo de compreensão não vão ter compreensão nenhuma quando ele falar. Né? E ainda ele completa, né? Repetindo: porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles, continua Jesus, se cumpre a profecia de Isaías. Isaías, grande profeta, para quem não sabe, que viveu 300 a 400 anos antes de Cristo, em cavernas na Cidade Santa. Grande profeta antes de Cristo, Isaías. E a profecia de Isaías diz o seguinte: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Em outras palavras, muita gente hoje em dia vê, mas não enxerga. Muita gente escuta, mas não ouve. Estamos muitos cegos por não vermos a realidade estampada nas nossas caras, e surdos por não escutarmos a realidade que está diariamente a nos fazer perceber através dos nossos sentidos. Se com todos os mistérios do universo, a ciência dia após dia fazendo novas e fantásticas descobertas, basta que vocês vejam na internet jornais, e se com todo o acesso que temos nos dias de hoje, a internet, as notícias, as pesquisas, os livros e tudo mais, e ainda não estamos convencidos nos dias de hoje de que Deus existe e de que sim, Ele tem um plano para cada um de nós, e que nós não estamos aqui por acaso no universo, e que nós não somos apenas o resultado de uma feliz coincidência de probabilidades. Então eu pergunto a todos vocês: então para que temos olhos para ver e ouvidos para ouvir? Bom, essa foi minha reflexão sobre o filme Espontâneo, que infelizmente deixa aquém das expectativas. É apenas um entretenimento que não deve ser levado muito a sério. Espero que tenham gostado
E não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like. E era isso. E como eu sempre digo, que o Altíssimo esteja sempre na direção do roteiro de nossas vidas. Muito obrigado.